Olá, queridos amigos. É com muita alegria que nos reunimos nesta tarde de quinta-feira para realizar mais um Evangelho no Lar. Então eu convido a todos os irmãos aqui presentes para que possamos relaxar, fechar nossos olhos, nos conectar com Deus, Jesus e os nossos bons amigos da espiritualidade, amigos que sempre estarão conosco, nos auxiliando, nos mostrando, através desta doutrina, tudo o que necessitamos para crescer e multiplicar. Então eu convido para a nossa prece inicial que Jesus amigo, mais uma vez aqui reunidos em Teu nome, rogamos ao Teu coração generoso que nos ampare na realização da tarefa de hoje. Ampare todos que aqui estão e aos amigos que por diversas razões ainda não conseguiram te reconhecer. Envolva-nos a todos para que possamos ser inspirados por Teus mensageiros de luz. Que ao término do nosso Evangelho possamos estar mais pacificados, mais esclarecidos, compreendendo melhor as dificuldades dos nossos semelhantes, compreendendo melhor a vida, compreendendo nossas próprias fragilidades e ainda assim seguirmos com firmeza o caminho que veio nos mostrar. Que em Teu nome, Mestre Jesus, em nome da espiritualidade amiga que coordena esta tarefa, mas sobretudo em nome de Deus, iniciamos mais um Evangelho no Lar. Permaneça conosco, Senhor, e que assim seja, graças a Deus. Nossa mensagem de hoje, para que a gente possa nos sintonizar no lar da nossa irmã Sil, no lar da nossa irmã Andréia, no lar do Márcio, da Dulce, do Carlos, da Cris, da Barbosa, no lar de todos os nossos irmãos que fazem parte deste universo infinito. A mensagem de hoje nos fala do nativo da alma. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus, Mateus, capítulo 5, item 7. A misericórdia, o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente, louvado para sempre o trabalho honesto com que te dispõe a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fadigadas que se constrangem a implorar o socorro público. Inesquecível a operação da beneficência com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança.
Abençoado o dia do serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido o devotamento que empregas na instrução aos viajores do mundo que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho. Santo o remédio com que se alivias a dor. Inovidáveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina quando entregas, a benefício dos outros, o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor, o aconchegante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou, por crédito sublime da alma, no reino de Deus, o simples copo de água, que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurado seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendem, ou te esqueçam, te firam, ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade, silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma. Bênção da fonte divina do amor, que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Mensagem do livro da Esperança, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então essa mensagem, eu acho que casa muito bem com o nosso tema de hoje, capítulo 10. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, que é onde vamos falar sobre perdoem para que Deus possa lhes perdoar. E o nosso evangelho, ele é bem esclarecedor, né? Ele nos fala que se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus capítulo 6, item 14 e 15. Se vosso irmão pecar contra ti, vai e corrige entre em ti e ele somente. Se ouvir, ganhado terás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro, e ele perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes. Mateus, capítulo 18, item 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da mansetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas que pairam acima do mal que lhes quiseram fazer. Uma está sempre
sempre inquieta. É de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude, é caridade. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei. Quem já fez isso aqui na sala? Que já disse isso? Eu jamais perdoarei. Com certeza nós lá no passado já fizemos muitas vezes isso, né? Mas hoje a gente, com o esclarecimento da doutrina, né, a gente sabe que não é esse o caminho. A gente tem que trabalhar dentro de nós esta amargura, né, essa mágoa, né, essa raiva, esse ódio, né? Vocês não concordam? A Cris diz: infelizmente há muito tempo eu fiz. Hoje penso e sinto muito diferente. É como diz aqui, né, na leitura do nosso Evangelho. Nós já conseguimos estar numa outra dimensão, né? A gente conseguiu se libertar daquelas mazelas, daquela sintonia de mágoa, aquela sintonia de vingança, né? Porque a gente sabe que aquilo também nos prejudica e muito o nosso físico, né? Nós adquirimos energias tão turbulentas que acabamos adoecendo. E a gente sabe que não é esse caminho. Mas é tão difícil, né? Quando a gente fala sobre perdoar e as pessoas nos dizem: mas por que sempre tem que ser por mim? Por que eu que tenho que dar o primeiro passo? Porque talvez a gente já tenha um maior esclarecimento. Já somos mais maduros, né? Sabemos o caminho que buscamos de crescimento dentro da doutrina. A Dulce nos diz: infelizmente eu também fiz e pensei, mas na hora da partida nós perdoamos tudo. Mas esse perdoar não pode ficar nem um resquício dentro de nós, né? Que se um dia aquela mesma pessoa venha cometer o mesmo erro, venha à tona toda aquela mágoa, toda aquela raiva. Bem-vinda, Catinha. A Cris nos diz: nunca pensei em vingança, apenas não pensava em perdoar. Mas aí a vingança não é aquela que tu vai lá e age com atitude, né? Com palavras. Às vezes a vingança está dentro de nós para conosco mesmo, né? A gente sabe que a gente vai ficar anos e anos se duelando consigo mesmo, se magoando, se torturando, né? E a Dulce nos diz: eu consegui dizer ao meu pai no leito de hospital que o amava. E isso foi importante, né? Foi o desligamento, talvez de um passado mal compreendido, talvez de falta de afeto naqueles momentos, porque nós também temos que nos colocar no lugar das pessoas, porque as pessoas, às vezes, elas não conseguem oferecer aquilo que elas nunca tiveram, né? Quem nunca teve carinho, afeto, é difícil. Como que ela vai oferecer se ela nunca teve exemplo, né? Mas Deus, com a sua sabedoria infinita, e esses bons amigos que sempre vão nos cutucar, nos ensinar, nos mostrar, e dentro do próprio estudo da doutrina nós vamos lapidando dentro de nós sentimentos que estão ali adormecidos, endurecidos, né? E aí a gente deixa vir à tona aquele amor, aquela paz, aquela confiança, aquela gratidão. Por quê? Como não ser grato por tudo que passamos? É ser grato, sim, pela discórdia, pela união, pelo amor, pelo ódio, porque tudo isso é um conjunto que vai fazer com que a gente desperte, aprenda, né? E que a gente não venha cometer de novo os mesmos erros, né? Aí a Cris nos diz: exatamente, isso nos faz um mal muito grande, como é bom quando nos libertamos. E aí a Catinha nos ajuda aqui também dizendo: este dentro de nós, está dentro de nós. E se estar dentro de nós, né? São tantas coisas, né, Catinha? Coisas boas, coisas tristes, né? Duelos, ressentimento,
E só nós conhecemos, só nós, mais ninguém, e Deus e os amigos. Então, aos poucos, como acabou de colocar ali a Catinha, a gente vai revelando, a gente vai colocando para fora, a gente vai se libertando, a gente vai gritando, vai falando, mas quando a gente vê que, ufa, até que um dia eu consegui falar aquilo que eu estava pensando, é uma libertação. E a gente sabe que foi necessário ou falar tudo o que pensávamos, né? Ou também pedir socorro, né? Pedir ajuda. Aí a Cris diz: Rô, como a gente se sente leve quando nos libertamos desses sentimentos pequenos e infelizes. Essa tua colocação, Cris, essa semana que passou nós estávamos falando entre um grupo de colegas da doutrina, né? Que muitas pessoas ainda têm essa dificuldade de tirar de letra, né? Aquelas pessoas que ainda não conseguem nos ver com bons olhos, pessoas que usam de maledicência, pessoas que falam mal, pessoas que julgam, né? E hoje eu consigo ver assim que o importante é tu não ter isso dentro de ti como mago, como milindre, e ter dentro de ti como um alerta que um dia nós também fomos assim. E como nós já conseguimos nos libertar e a gente trabalha para que a gente possa ser uma pessoa melhor a cada dia, então o nosso dever maior é saber aceitar essas pessoas como elas são, mas vibrar amorosamente, né? Não deixarmos de ser educadas, pessoas caridosas para com elas, porque um dia elas vão despertar. Um dia a gente desperta, assim como eu despertei e assim como vocês também despertaram, né? Então tudo tem que ter também o nosso esforço, a nossa vontade. E seguindo aqui o nosso evangelho, ainda para esclarecer mais, lá no Mateus, né, capítulo 17, 15, 21 e 22, quando Jesus respondeu, né, a pergunta do irmão, quantas vezes ele teria que perdoar, e Jesus respondeu, né, 70 vezes, 7 vezes, muitas vezes nós devemos perdoar, né, quantas vezes for necessário. E a misericórdia é o complemento da mansetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio, o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. Então veja só aquilo que nós estávamos falando aqui, que vocês colocaram na área de texto, né? Quando a gente tem ódio, raiva e a gente quer se vingar de algo, o que acontece? A gente não está bem. É como se a gente tivesse uma pedrinha ali no sapato, nos incomodando muito. E aí, enquanto a gente não vai lá e não bota para fora aquilo que a gente tem vontade, xinga, briga, fala as verdades, parece que a gente não está feliz. Então, quando aqui fala sobre essa mansetude, essa caridade, é primeiro trabalhar consigo, se harmonizar, contar até 1000 se for necessário, ir lá tomar um copo com água, mas não se deixar envolver na mesma sintonia que aquele irmão ainda se encontra. Porque no momento que a gente deixa essa sintonia tomar conta do nosso sentimento, a raiva, o ódio, o que vai acontecer? Nós vamos envolver à nossa volta só o negativo. E aí as coisas começam não a dar certo como a gente gostaria, e aí a gente vai querer achar um culpado, e aí aquela pessoa que a gente tem raiva vai aumentar a raiva, né? Mas somos nós responsáveis. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Então diz aqui, né, o nosso evangelho ainda nos fala que a outra é sempre inquieta e de uma sensibilidade sombria e amargurada.
A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. E feliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa os outros? Pois é, aquela história, né? Na hora que a gente vai fazer ali a nossa reflexão, ai, Deus me perdoa, porque, né, eu errei lá com fulano, falei coisas que não devia, tô tão arrependido. Mas ainda dentro do nosso coração, ainda aquele ódio contra aquela pessoa tá latente. Deus nem vai escutar o nosso pedido. Por quê? Olha nossas energias, como que nós vamos ser receptivos, como que os bons amigos vão nos amparar se ainda nós emanamos energias impuras. A raiva, o ódio, eles ficam de longe vibrando para que a gente consiga acordar e vencer, né? Através de uma bela prece, de uma bela música, de uma bela leitura, buscar através dos pensamentos o fortalecimento, pedindo força para que a gente possa vencer cada dia aquele obstáculo que cada um sabe. Então Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz que se deve perdoar ao irmão. Não 7 vezes, mas 70 vezes, né? Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande e nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza, né, o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estender a mão não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quando generoso sou. Nessa circunstância, é impossível que a reconciliação seja sincera. De uma e de outra parte, não. Isto não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho em todas as contendas. Aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, é a mesma coisa que se a gente está num local de trabalho ou num grupo de estudo, na casa espírita, em qualquer lugar, e de repente a gente vê que cria-se aquele bolinho, né? E algumas pessoas falando mal do colega, criticando, apontando os defeitos do outro. Qual é o nosso dever? É não compartilhar com que aquela maledicência, né, prolifere, vai adiante. Nós temos sempre que mostrar o lado bom daquela pessoa que está sendo criticada. Por mais que ela tenha os seus defeitos, mas nós temos que mostrar que todos nós somos errantes. E nos colocar sempre no lugar daquela pessoa, né, para que a gente possa sentir como eu gostaria, como eu me sentiria se alguém falasse mal de mim. Então, é pacificar sempre. Não ir lá colocar mais lenha na fogueira, falar mal das pessoas, né? Porque não é esse o caminho que nós buscamos e aprendemos nessa doutrina. É nos conhecer a si mesmo, mudar as nossas atitudes, né, os nossos atos, todos os dias um pouquinho,
né? Para que a gente possa ser leve, alma leve, como disse a Cris lá em cima. Quando aprendemos a não julgar e criticar, a gente se sente diferente, leve. E muitas vezes a gente até se sente um peixe fora d'água, né? Devido àquelas energias que ainda as pessoas irradiam, né? Pelo ódio, pela raiva, pela maledicência. E quando a gente se afasta, a gente passa a ver que a gente tem até muito poucos amigos, né? Muito poucos, né? Porque a gente começa a entender que não adianta a gente ter quantidade e não ter qualidade e não ser feliz. Vocês estão me ouvindo na sala? Então tá bom. E aí vamos fazer uma reflexão sobre tudo que nós falamos aqui, para que a gente possa entender mais, né? As nossas reflexões dentro desse capítulo 10 sobre perdoem para que Deus nos, né, para que Deus possa nos perdoar. Eu fiz aqui um resumo, uma reflexão, e eu quero compartilhar com todos. Então, ser misericordioso, meus amados, significa saber perdoar as ofensas que recebemos, o mal que nos fizeram ou o prejuízo que nos causaram, conforme nosso dicionário significa também dó, piedade, sentimento de dor e solidariedade. Com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, acompanhado do desejo ou da disposição de ajudar ou salvar esta pessoa, né? Kardec declara que a misericórdia é complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Mas perdão e esquecimento deve significar a mesma coisa? O que vocês acham? Perdão e esquecimento deve significar a mesma coisa, meus amados? O que vocês acham? Seria a mesma coisa? Perdoar e esquecer? A Dulce fez... tô pensando, Rô, tô pensando. Aí a Cris diz, acredito que sim. E aí, Márcio, o que tu acha? Catinha, Carlos? O Consolador, né, na questão 340, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, nos fala que para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta de seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos. Embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. O exemplo maior deste perdão não foi dado por Jesus quando crucificado, como se fosse o pior dos inimigos dos homens. Disse ao Pai: perdoai-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Pois é. E aí? O que vocês acham? Será que é tão difícil a gente trabalhar isso dentro de nós? Todos os dias um pouquinho? Em vez de nos revoltarmos com algo que a gente não consegue
né, realizar porque alguém foi lá e puxou o nosso tapete, ou porque alguém foi lá e falou mal de mim, ou porque alguém foi lá não me deu uma promoção como eu deveria, né, ou porque eu me considero uma pessoa infeliz, tudo dá errado na minha vida, nada dá certo. Quando a gente passa a entender essa palavrinha, perdoai-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Muitas vezes essas pessoas elas estão tão cegas, né, com véu nos seus olhos, né, pelo ódio, por mágoa, que leva muito tempo para tirar esse véu dos olhos, assim como levou de cada um de nós. E quando a gente consegue tirar que seja um pedacinho desse véu, a gente passa a ver como a vida é linda, tudo é maravilhoso. Quando nós conspiramos em favor do bem, porque quando conspiramos ao favor do mal, tudo é ruim para nós, a gente vive na escuridão. Pode ter o sol mais lindo que a gente vai reclamar do sol, pode ter a noite mais linda que a gente vai reclamar da noite. Então é porque nós ainda não despertamos para a beleza infinita que Deus nos deu. A vida é sempre mais, isso aí quietinha. Cada vez vamos adquirindo mais coisas boas e tudo aquilo que é ruim nós temos que excluir, eliminar, despachar, né, para o nosso cosmos, para o nosso planeta infinito, essas energias, porque os bons amigos vão saber recolher essas energias que não nos pertencem e com certeza eles vão nos auxiliar. E o Márcio diz: perdoar sem conciliar é não fazer nada. Pois é, mas aí tem aquela parte assim, que esse conciliar, às vezes aquela outra pessoa não nos aceita o nosso perdão, o que importa é tu se ter o perdão dentro do coração, é tu não ser inimigo de ninguém. Agora, se as pessoas te têm como inimiga, passa a ser um problema dela, não teu, porque aí nós estamos com a alma leve, tranquila, consciência tranquila. Bem-vinda, Fatival, sinta-se abraçada. Então, meus amados, deu pra gente entender um pouquinho o nosso Evangelho no Lar? Você sabe qual é o sentido do Evangelho no Lar? Qual a finalidade do Evangelho no Lar? Vocês sabem mesmo qual é a finalidade do Evangelho no Lar? Sim ou não? Harmonizar é uma delas, mas tem algo aí que é fundamental. Eu ouvi um amigo espiritual dizendo assim, a Cris diz, trazer luz para perto de nós e nos nossos lares, né? Vocês imaginam, vamos imaginar algo assim. Eu estou passando por uma grande dificuldade na minha vida, perdi alguém que eu amo tanto, perdi meu emprego, alguma coisa aconteceu, né? E a gente, primeira coisa que a gente faz, seja bem-vindo, Arnaldo, quando a gente perde algo, a gente procura uma casa espírita e a gente quer já a resposta. Por quê? Será que eu vou conseguir me comunicar com aquela pessoa que morreu? Será que eu vou ter a resposta se eu vou ter um bom emprego? Será que o meu marido vai voltar? Será que eu vou arrumar vou vencer um obstáculo? E aí eu pergunto para vocês, como que os bons amigos da luz, amigos de uma falange pura, infinita de bondade, vão entrar dentro do nosso lar se a gente não limpa o nosso lar? Como é que eles vão nos ajudar?
Como é que os nossos amigos que já desencarnaram, aqueles queridos que já foram, vão poder se comunicar conosco se a gente não fez aquela faxina e ainda harmonizou a nossa mente e o nosso lar? Então, olha a importância de limpar a nosso lar. É através do Evangelho. Porque quando nos reunimos, arrumamos ali, colocamos o Evangelho na mesa, como a gente está fazendo aqui, né? A gente está fazendo virtualmente, mas eu acredito que cada um de vocês está sentado na frente do seu notebook, colocou a sua aguinha, né? Então se harmonizaram, estão aqui só na sala, né? Buscando essa energia positiva. O que vai acontecer? Os nossos amigos, todas as quintas-feiras, naquele horário, a gente tem um compromisso com eles e eles conosco. Eles vão entrar no lar de vocês, vão faxinar, vão levar a luz do Evangelho, aquele bálsamo divino, maravilhoso, que vai nos dar todo o sustento que precisamos. E através da leitura, através do Evangelho, onde vem o esclarecimento, onde vem aquela limpeza para o nosso mental, né? Que a gente vai começar a entender, a trabalhar a paciência, a trabalhar a amorosidade, a trabalhar a disciplina, a trabalhar sobre o que nós falamos hoje, sobre o perdão. Começar a trabalhar esses sentimentos impuros. E aí nós vamos conseguir estar conectado com essas energias balsâmicas. E a gente vai conseguir atingir aquele objetivo que cada um de nós deseja. Então, essa é a finalidade. Primeiro, entender o sentido do Evangelho no lar. Faxinar a nossa casa, abrir as janelas, as portas, deixar circular pensamentos bons, onde nossos amigos que vão poder vir nos visitar. Quando a nossa casa está faxinada, limpa, nós também vamos estar mentalmente faxinados. E aí os amigos vão poder trazer para nos visitar aquele pai que já partiu, aquela mãe, aquela irmã, aquele filho, aquele marido, para nos ver, olha como que está a tua casa, como a tua casa está linda, olha como ela tem luz, olha como a tua família está harmônica, olha só como existe amor dentro dessa casa. É isso que eles fazem, meus amores. Se não fizermos isso, os nossos queridos nunca vão poder vir numa casa suja, porque vai isso prejudicar eles. Eles vão entrar, né, em desespero. E não é esse o intuito dos bons amigos, para que cada um cumpra o seu papel, né? Eles desencarnados, evoluindo, podendo crescer e podendo nos auxiliar, e nós fazendo a nossa parte. Deu para entender? Então hoje o nosso estudo, o nosso Evangelho no lar, o porquê de nos reunirmos às quintas-feiras, às 17 horas. Concordam? Estão todos bem? Então tá bom. Então agora vamos entrar para o nosso momento de vibração. Se vocês não colocarem as suas águas, coloquem, meus amores. Coloquem um copinho com água, vocês vão ver o bem precioso que temos e que pode nos ajudar tanto a nos deixar calmos, né, com um gole d'água. Que às vezes a gente está tão depressivo, às vezes a gente está tão angustiado, às vezes a gente está assim, triste, chateado. Vai lá, toma aquela água fluidificada com muita fé, faz uma prece, respira fundo, né? Eleva o pensamento. Então, neste momento, eu convido a todos para que nós possamos fazer as nossas vibrações. Vamos mentalizar o lar dos nossos irmãos queridos, do nosso grupo aqui da Unidos, aqueles que não puderam estar conosco, a Andréia, a Sil, a Verônica, a Fraterna,
São tantos irmãos, a Verusca, o Hermes. Quem mais? Se eu esqueci de alguém, coloque na área de texto. Vamos mentalizar os nossos amados, aqueles que já partiram. Em especial quero mandar o meu grande abraço para minha amiga, a eterna luz do luar, Lucimari. E todos aqueles que já fizeram parte da minha comigo aqui na Terra, que compartilharam comigo, aqueles que eu não conheço, que também precisa da nossa amorosidade. Então, Senhor, agradecidos por estes momentos de reflexões e estudo do Teu Evangelho, vamos caminhando para o encerramento de hoje e te pedimos, Mestre, auxilia-nos a auxiliarmos ao nosso próximo, envolva-nos em Tuas vibrações de amor, em Tua luz, para que assim, Mestre, possamos envolver com nossos sentimentos aos nossos semelhantes. Vamos vibrar pela paz mundial e a harmonia entre todos os povos. Vibremos pelo nosso país e por todos os países, imaginando o seu contorno todo iluminado de muita paz e harmonia, principalmente neste momento em que o país recebe tantos visitantes. Vibremos por todos aqueles que sofrem, que encontram-se enfermos da alma ou do corpo físico, pelos encarcerados, pelos órfãos, pelas casas de repousos, asilos, manicômios, por nossa casa espírita que acolhe e reconforta a todos que vêm em busca de um bálsamo para suas dores, por nossas casas espíritas que acolhe e reconforta a todos que vêm em busca de um bálsamo para suas dores, por todos os jovens, que possamos sempre a presença deles em nossas casas espíritas, por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia, pelo nosso lar também, e por todos os nossos queridos, imaginando a figura meiga de Jesus, entrando pela porta principal de nossas casas e deixando um rastro de sua luz que harmoniza e higieniza todos os ambientes, envolvendo a todos nós em seu doce e terno amor, fazendo com que a união e o amor estejam sempre presentes em nossas vidas. Te agradecemos, Mestre Jesus, pela dedicação que cuida e ampara e consola a todos nós, através de suas palavras tão cheias de verdade, profundidade e bondade. Que o nosso Evangelho de hoje seja refletido e aplicado em nossos dias, renovando nossa maneira de pensar, nossas atitudes, fazendo-nos mais compreensivos, misericordiosos, pacíficos e fazendo-nos enxergar o mundo com mais amor. E assim, agradecidos, encerramos o nosso Evangelho de hoje com muita gratidão. Que a luz se faça não só hoje em nossas vidas, mas todos os dias. Respirando bem fundo, mais uma vez, respirando
tomando as suas águas energizadas.